paz, irmãos. Hoje vamos falar em Hebreus 11. Vamos falar hoje todo o significado, o versículo, o Hebreus 11, do início até o fim. O Hebreus completo, o Hebreus 11 completo. Tem duas colheitas no Hebreus 11. Muita gente ainda não entendeu, mas graças a Deus o Espírito Santo de Deus deu-me sabedoria. E também muita gente já pode saber, mas nem toda a gente sabe que aqui tem dois tipos do arrebatamento da igreja. Vamos lá, Hebreus 11, abrem as suas Bíblias em Hebreus 11, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler, irmãos, do Hebreus 11 até o Hebreus, eh, exatamente, do Hebreus 11, do 1 ao 33. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, porque elas, os antigos, alcançam testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé não se vê. O arrebatamento vai ser a mesma coisa, não se vê. Continuando. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Está a ver? Dando Deus testemunho dos seus dons. Ou seja, aqueles que são humildes ao Senhor Jesus Cristo, Deus dá os frutos do Espírito Santo e também os dons. Continuando. Outro, isto foi o Abel. E teve um maior sacrifício. Estava aqui a dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus e maior sacrifício do que Caim. Ou seja, Abel era temente a Deus e fez o maior sacrifício do que Caim, porque desagradou a Abel. Continuando. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ou seja, para não ver a morte. Ou seja, para não passar na grande tribulação. E não foi achado porque Deus o trasladaram. Não foi achado. É a mesma coisa que aconteceu aqui a Elias. Não foi achado. Para que Deus o trasladaram. Não foi achado porque Deus o trasladaram. Visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradar a Deus. O que é o testemunho? Meditar a palavra de Deus dia e noite. Ajudar almas para Cristo. Pregar o Evangelho aí por todo o mundo. Isso agrada a Deus. Continuando, irmãos. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquilo que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. O que o Senhor Jeová diz em Apocalipse: eis que cedo vem e o meu galardão está perto. Olha, como diz aqui em Apocalipse 22, ó. Olha como tudo se encaixa. Eis que cedo vem e o meu galardão está comigo para dar a cada um, para dar a cada um, para dar a cada um segundo a sua obra. Uma coisa como está aqui, irmãos. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ainda, irmãos, nós temos que buscar a Jesus, irmãos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, que ainda se não viam, ou seja, ele, não ele acreditava sem ver. Vocês que vejam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, ou seja, confiou, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Além de ter a justiça, ele também teve a fé. A fé é a santificação. Por isso que o Senhor já disse: sem santificação ninguém verá o Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. A ver? Alcançou uma herança. Está a ver? E sei sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa. Está a ver? Alcançou a promessa. Como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é o construtor, é Deus. Ao bem, irmãos, construtor é Deus, está a ver? Quem é que construía as cabanas para Isaac e Jacó e Abraão? Irmãos, tipo, para Isaac e Jacó, quem construía as cabanas para Isaac e Jacó foi Deus, que é o construtor, é Deus, está bem, irmãos? Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porque teve por fiel aquilo que lhe tinha prometido. Ou seja, a Sara confiou que ia ter filho fora da idade. Isso é fé, acreditar sem ver, acreditar, dizer assim, vai acontecer. Ter fé, vai acontecer. O que é que dá a fé? A fé é dom de Deus, irmãos. Continuando. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morrerem na fé, sem terem recebido as promessas,
mas vendo-as de longe e querendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Está vendo? Todos estes morrerem na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, acreditar de longe, vendo-as de longe e querendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, e se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejem uma melhor, esta é a celestial, pelo que também Deus se não envergonhará deles de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Está a ver? Eles se tiverem fé, alcançarem o céu, então vão subir no arrebatamento em direção ao céu. Continuando, irmãos. Uh, Pelo que também Deus se não envergonhou deles, de se chamar seu Deus, porque ele já lhes preparou uma cidade. Outra pessoa, pela fé. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi aprovado. Está a ver? Nós, nestes últimos dias, estamos a ser provados, antes de subir para o céu. Quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Está bem, irmãos? Pela fé, Abraão tinha fé que o sacrifício do filho, do filho que Abraão tinha sempre era um tipo da ressurreição de Cristo. Já vem a fé que vocês estão vendo, já verem a fé que Abraão tinha. Tremenda, irmãos. Sendo-lhe dito em Isaac, será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para ter os mortos ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, os dois, no tocante às coisas futuras, está a ver? Futuro, acontecer na altura e é para o futuro, está vendo como o Antigo Testamento é para o futuro? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes. Ó, para o futuro, ó. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Está vendo? Jacó estava próximo da morte e abençoou, teve fé e abençoou. A fé que o filho diz que deu, a fé vem da bênção. A fé vem da bem-aventurança, é feliz. Cada um dos filhos de Josué, porque nós sabemos que bem-aventurado em latim é bênção. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostando à ponta do seu bordão. Está vendo, irmãos? Jacó tinha uma fé inabalável. Ó. Próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostando à ponta do seu bordão. Continuando. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés já nascido foi escondido. Ó, isto é um tipo, a igreja também vai ser escondida. Olha como a palavra de Deus é uma verdadeira beleza. Pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses. Nós sabemos que o número 3, não, irmãos, significa que estamos perto do terceiro milénio. Foi no terceiro dia que o Senhor ressuscitou. Existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi 3 cruzes no Calvário. Irmãos, tudo se encaixando, irmãos. Continuando. Pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso. Exatamente, a igreja também vai ser uma igreja formosa. A igreja vai ser escondida. A mesma coisa como foi Moisés escondido. A mesma coisa. 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso. E não temeram o mandamento do rei. Não temeram, ou seja, confiaram. Está a ver? Quem tem fé vai subir. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se de ser chamado filho da filha de Faraó. Está a ver? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se de ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, preferi fazer a vontade de Deus do que as coisas do mundo, porque Faraó representa o adversário. Ele era mau, o Faraó. Escolhendo, antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Está vendo? Preferi ser maltratado do que ter pecado. Grande fé que Moisés tem. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Está a ver? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Preferia as riquezas de Cristo do que as riquezas do Egito. Muito bem. O Egito representa o mundo. Porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, que é o mundo, representa o mundo, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Está a ver? Ficou firme como vendo o invisível. Está a ver? O arrebatamento será invisível. Está a ver? Oh, ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. E tem o sangue do cordeiro, ninguém toca, irmãos. Quem usa o sangue do cordeiro purifica o pecado, ninguém toca, porque está-se a usar o nome do sangue de Jesus. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca. Ou quem
intentando os egípcios se afogaram. Está vendo? O Moisés tinha fé que dizia abrir o mar vermelho. É coisas que não se vê, é ter fé. É tipo um milagre, a fé é tipo um milagre, irmãos. É acreditar sem ver. É a mesma coisa, o arrebatamento vai ser. O arrebatamento é misterioso, vai ser arrebatado também. O arrebatamento vai ser de surpresa, irmãos. Continuando. Porque quem tem fé alcança a promessa. Quem não tem fé vai ter que ficar na grande tribulação. Que eu já vou, com a graça do Senhor Jesus Cristo, já vou falar aqui, vocês irmãos, a partir do 34 até o 40. Isto aqui, tudo o que eu estou a falar, se refere à colheita da cevada. Porque quem tem fé faz parte da colheita da cevada. Tem uma fé inabalável. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, e o que intentando os egípcios se afogaram. Está vendo? Teve fé que dizia abrir o mar vermelho para passar, e sabia que dizia usar para fechar o mar vermelho para destruir os inimigos. Isto é ter fé. Continuando, irmãos. É isto que agrada a Deus, irmãos. É isto que agrada a Deus. Pela fé caíram os muros de Jericó sendo rodeados durante 7 dias. Está vendo? Caírem os muros de Jericó. Ter fé, ou seja, tinha fé que os muros de Jericó iam cair. Pela fé, Raab, a meretriz, ou seja, nós sabemos que a Raab era uma prostituta, irmãos, mas converteu-se. Pela fé, Raab, a meretriz, não pareceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me o tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafté, Davi, Samuel e dos profetas. O Sansão teve fé. Não se importou de morrer por amor de Cristo por causa das coisas abomináveis, ou seja, os ídolos que Deus odeia. Deus é ciumento e com razão. Deus odeia, exatamente. Deus não gosta de ídolos, exatamente. Por isso, Sansão vai estar no paraíso. Porque ele morreu por amor a Jesus. Destruiu os ídolos e morreu. Aquela força que ele tinha é a força que estava o Espírito Santo dentro dele para arrebentar aquelas duas colunas. Que estava o ídolo pagão, irmãos, coisas que Deus abomina. Continuando. Aos quais pela fé venceram. Agora reparem, irmãos. Aos quais pela fé venceram. O que dizem Apocalipse? Ao que vencer. Vamos continuar. Os quais pela fé venceram reinos. O que a gente vamos ser? Reinos e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Praticaram a justiça. O que é a justiça? Fazer a vontade de Deus. Ou seja, aceitar Jesus Cristo como nosso único e amado Salvador. Justiça. E alcançaram promessa. O que é a promessa? A promessa é uma fé inabalável, irmãos. Fecharam as bocas dos leões. Agora, irmãos, isto aqui do Hebreus 11, do 1 até o 33, é a colheita da cevada. Do 34 ao 40 é a colheita do trigo. Agora vocês que vejam. Agora, apagaram a força do fogo, escaparam. Desculpa, do 35, sei que é. Do 35 ao 40 é a colheita do trigo. Do Hebreus 11 até o 34 é a colheita da cevada, porque aqui ainda está a continuação. Apagarem a força do fogo. Apagaram a força do fogo. Escaparam do fio da espada. O que é o fio da espada? Das guerras. Da fraqueza. Tiraram forças. Olha, estava fraco, ficou forte. Como Jesus diz. Como o apóstolo Paulo diz. Quando nós somos fracos, aí somos fortes. Isso é ter uma fé inabalável. Continuando. Da fraqueza tiraram força. Na batalha. Ou seja, a gente agora estamos em tempo de uma batalha espiritual. Ou seja, na batalha se esforçaram. Exatamente, é isto que Deus quer. Nós temos que se esforçar com a graça de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Puserem fugir dos exércitos dos estranhos. Ou seja, quando nós louvamos ao Senhor, nós afugentamos os anjos caídos. E aqui, final todo. Puserem fugir dos exércitos dos estranhos. Agora, irmãos, do 35 ao 40 é a colheita do trigo. Veja, quem não alcançou a promessa, o que vai acontecer? Quem alcançar a promessa, que é ter uma fé inabalável, é confiar no Senhor, é temer o Senhor. Reparem bem, irmãos, quem não alcançar a promessa, o que vai acontecer? As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Está a ver? Não aceitar o livramento. Que livramento? Ter fé. Ter fé em Deus. Estar em pé. Como por isso que Jesus diz, orai e vigiai, para que possa escapar de todas as coisas que há de vir sobre o mundo e estar em pé diante do Filho do Homem.
Qualquer horário vigiar. Temos de ser vigilantes para não cair em tentação, irmão. Olha o que vai acontecer quem não tiver com a fé inabalável. As mulheres receberem pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Está a ver? Uma melhor ressurreição. Ou seja, vai haver duas ressurreições. Vai acontecer agora a ressurreição dos que tiverem uma fé inabalável. Ou seja, os que morrerem em Cristo, estão dormindo agora. E os vivos, os que estiverem vivos, também vão ser arrebatados. E a seguir vai haver outra colheita, que é a colheita do trigo, a meio da tribulação, junto com as duas testemunhas. E os 144 mil judeus também vão subir no arrebatamento. Aqueles da colheita de uva são aqueles que vão se converter, um remanescente, no final da grande tribulação, quando eles subirem para os montes. Porque se vocês repararem, 144 mil já estão assinalados, porque se vocês forem a Apocalipse 7, os 144 mil judeus já estão assinalados e já têm eles assinalados. Mas Deus sabe que vai haver também na colheita da uva novos judeus convertidos, porque há aqueles que fujam para os montes, que eles só vão acreditar ver os escravos. Uma coisa é estar os 144 mil assinalados, outra coisa é estar é que eles só vão acreditar ver dos escravos. São como Tomé, só acreditam vendo. Os 144 mil não são assim. Os 144 mil vai ser um remanescente que vai se converter a meio da tribulação, judeu. Continuando, irmãos. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que eles vêm da grande tribulação. Continuando. As mulheres receberem pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Está a ver? Ia ser uma ressurreição mais fácil. Não alcançaram. Ó. E outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Estão vendo? Os outros escaparam ao fio da espada. Estes foram mortos ao fio da espada. São os mortos na glória. Ou seja, são a colheita do trigo. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Aflitos. A grande tribulação vai ser aflição. Exatamente. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes. O que vai acontecer no Apocalipse 12? A mulher foge para o deserto. Olha o que está aqui a dizer. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos. O deserto é o mundo, está a ver? E montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes têm tido testemunho pela fé. Não! Tinham fé, mas não alcançaram a promessa que agradou a Deus. Todos estes têm tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ou seja, os outros alcançaram a promessa, estes não alcançaram a promessa. Continuando. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, se não fosse Jesus, nós não éramos perfeitos. Com Jesus a gente somos perfeitos. Irmãos, que Deus vos abençoe. Espero que os irmãos tenham percebido aqui. Do Hebreus 11, do 1 até o versículo 34, do 1 até o 34, refere-se à colheita da cevada. Do 35 ao 40 é a colheita do trigo. Fica na paz do Senhor. É a mesma coisa que aconteceu, irmãos, com Isaías 53. Jesus foi moído. Está mesmo a dizer, Jesus foi moído. Ou seja, a meio. Onde é que estava a cruz? A cruz estava a meio. O que é o moído? Nós sabemos que o trigo moe. Exatamente, é este grupo que não alcançou a promessa que agradou a Deus. Por isso vai ter que morrer por amor à palavra de Deus. Ou seja, são os que vêm debaixo do altar. Está a entender? Quem alcançou a promessa está com uma fé na palavra, está em cima, está com Jesus, teve uma fé na palavra, está como está aqui, alcançou a promessa. Foi vencedores, são os guerreiros em Cristo, irmãos. Não desistam, esforçam-se para ter a fé na palavra que Deus dá com amor e com carinho. Deus é que dá a fé, esforçam-se para vencer. É isto que Deus quer. Nós temos que se esforçar. Nós temos que ser guerreiros em Cristo, irmãos. Deus abençoe vocês todos. Fiquem na paz do Senhor.